Olá, gente, eu sou Duda Maciel e tô tendo a sorte de mais uma vez encontrar aqui com, eu já chamo ele de amigo, Roberto Ravioli, o grande chefe de cozinha, que vai falar um pouquinho sobre a história dele, sobre como ele vê os pequenos agricultores dentro do ofício dele, né, que é cozinhar, fazer essas delícias. Eu vou ter a sorte também de tê-lo daqui mais um pouco numa oficina aqui na Agri Nordeste. A gente está falando da carreta, que além de ter esse espaço de podcast, a carreta do Senac, além de ter esse espaço de podcast, também tem outros atrativos. Se você ainda não veio a Agri Nordeste, conhecer esse espaço, dentre os outros que a feira tem oferecendo, vale muito a pena. E aí, conversando com meu amigo Ravioli, eu queria saber um pouco como começa a tua história na cozinha, como é que essa paixão virou profissão? Bom, primeiro, obrigado. Estou muito feliz de estar aqui, né? De estar novamente aqui. A Agri Nordeste, para mim, é uma coisa muito querida. Aliás, essa cidade aqui que me abraça sempre, me deixa muito feliz. Que bom. E toda vez que eu venho aqui, quero não ir. Eu estou sempre correndo, chegando de madrugada a voos, aquela loucura de voos, né? Mas é assim mesmo, a nossa vida de cozinheiro, né? É assim. Aí você me fez a pergunta, como começou isso? Como todo... O cozinheiro italiano, ou o ser humano italiano, ele não come para viver, a gente vive para comer. Uhum. Então, nossa história é viver para comer. Quer dizer, tá tomando café da manhã, que já foi pensado ontem à noite, quer que nós vamos comer no almoço, tá almoçando, quer que nós vamos comer no jantar. Uhum. E amanhã? E aproveitamos, estamos falando de comida, o que a gente vai comer no fim de semana? Nessas festas que estão para chegar, aniversário da mãe, do pai, do primo, se é carnaval, se é tudo é motivo para comer, para estar junto, né? Entendi. Então a minha história começa muito cedo na barra da saia da mãe, de vó, né, vendo elas fazerem, porque minha mãe dizia que não gostava de cozinhar, mas tinha que cozinhar 4 filhos. Nós somos de família de imigrante, né? Meus pais vieram da Itália. A história é longa. Minha mãe nasceu em Nova York, quer dizer, nasceu no Bronx de Nova York, porque meu avô era pedreiro, mas o meu avô era brasileiro. Ah, é? E mas cara, o brasileiro, italiano, como é que faz isso? Porque o meu bisavô veio para o Brasil para fazer como mestre de obras as escadas do Museu de Ipiranga. Entendi. Aí nessa história, nasce meu avô. Ele ganhava bem aqui, engravidou, nasce meu avô. Então ele nasceu no Brasil, mas é italiano, criado na Itália, italiano. Aí vai para lá, meu avô segue a vida, né? Segue a vida. E aí ele vai para os Estados Unidos, depois casa e vai, aí meu avô que era brasileiro, né, vai para os Estados Unidos, e nos Estados Unidos ser pedreiro, porque na época tinha que segurar a onda, né, e naquela época já, tô contando essa história porque eu gosto muito de contar essa história. E eu gosto de ouvir, pode contar, eu acredito que todo mundo vai querer ouvir também. E aí também. nos Estados Unidos, o meu avô, ele fazia as divisões internas dos prédios, naquela época tudo prédio tijolo à vista, ainda tá voltando de novo aquele tijolo mais escuro, meio americano, meio inglês, tal, tudo. E aí meu avô, já naquela época, já se reciclava os tijolos. Naquela época, estamos falando no século, nos anos 20, mais, nos anos 1910. Aí o meu avô ficava no intervalo fazendo mosaicos na divisão dos prédios internos, que depois já passasse o gesso, aquilo ia sumir. E um belo dia chegou o mestre de obras e falou: quem é que fez esse negócio aqui? Dando como se fosse um esporro mesmo, uma bronca. Meu avô levantou o dedo ali, quietinho, tal, tudo. Fui eu. Você vai já para frente fazer, né, Brickman, né? Você vai fazer todos os ângulos, vai ganhar 3 vezes mais. Que coisa boa. E meu avô ficava à noite no espaldar da cama com a colher, minha avó contando, né? 1, 2, 3. Quanto ele demorava para chegar com a colher de pedreiro, claro, sem a massa no quarto, em cima do espaldar da cama. Então, porque se pagava por produção. Não era registrado por mês, produção. Então, quantos mil tijolos ele fazia? Aí ele ganhava por isso. Então, começou a ganhar mais, nasce minha mãe. Né? Aí eles vão capaz de comer. As mulheres vão engravidando. Então minha avó engravidou, nasce minha mãe no Bronx. Tudo bem, acabou a história dele, volta para Itália. Minha mãe cresceu, conheceu meu pai no pós-guerra, estão lá namorando, não sei o quê. Meu avô já tinha construído nos Estados Unidos, na Argentina, falou: vamos construir no Brasil, vamos para o Brasil, porque o Brasil é a terra, vamos fazer a América no Brasil. Então, vem embora, meu avô. Aí minha mãe engravidou do meu irmão mais velho. E ela queria ter o filho perto da mãe. Falou: vamos embora pro Brasil. Aí veio a parteira, a moto da parteira, a motocicleta, a lambreta, veio tudo no navio. Aí meu irmão quase que nasce no Porto. E nós todos nascemos em casa. Eu, o meu irmão mais velho, a minha irmã
Depois de mim, só o mais novo Franco, que nasceu em hospital, na modernidade. Eu não, era cobertor dentro do forno, aquece o cobertor, aquele negócio todo, aquela gritaria dentro de casa, aquelas bacias, né? De água quente. De água quente, assim, nasceu menino, entrou numa porta, né? Isso eles contam, né? Uhum. Então foi assim, então como nessas casas no Brasil, italiano também, mas no Brasil particularmente, que era a igreja, né? Igreja pequena, sacristia grande. As cozinhas eram enormes, não são pequenas, acanhadas como hoje, né? Hoje as cozinhas eram grandes suítes, vamos por assim, porque ainda tinha um banheirinho no canto e tal. Então, a cozinha era feita ali, de manhã no café, todas as histórias eram feitas ali, tinha uma mesa, meu pai, minha mãe, meus tios jogavam escopa, tinha essa jogatina, e se comia, e fazia os antepastos, ovo cozido, que fazia ali, tinha vitela tornada, e fazia a salchicha, e fazia a polpetta, porque a polpetta é um subproduto. Imagina que na época lá deles, você ia comprar carne moída para fazer almôndega, a polpetta. Não existe isso. A polpetta é um subproduto do frango de domingo, do bolito, né, que é o cozido, aquelas carnes todas. Depois machinata, moída, agregava pão, molhado na água. Ah, mas aí fica mais gostoso. Não, ele dá maciez, mas dá volume, né? Então tem tudo isso, né? Porque em casa todo mundo vinha comer, né? Aí uma salsinha, põe 2 ovos dentro, o queijo que tinha, e se fazia as polpettas, se fritava. Ou ela fritinha só, senão no molho com espaguete, né? Que rigatoni. Não tinha rigatoni, era espaguete, ou senão um tagliatelle feito em casa, coisa assim, né? Então ainda o Collor não existia na época para liberar a importação, para trazer todas as coisas para cá. Uma das coisas boas foi isso. Então a gente na Barra da Mãe, a gente ia aprendendo a fazer essas coisas. Então os piqueniques, essas histórias, sempre saíam daí, os convescote, né? E as minhas primeiras receitas, elas começaram fazendo essas coisas. Quem não fez uma pastinha de atum com maionese? Sim. Eu comecei, muita gente parou por aí, continuei com nem aí fazer o le tagliatelle papalina, que era molho do papa, né, com creme de leite, champignon, presunto, essas coisas iam rendendo, parmesão. Então isso a gente foi crescendo, e a gente no meio disso, quer dizer, não é que virou profissional, eu falei, vamos fazer dinheiro disso, nós temos que fazer, né? Meu pai foi para a indústria automobilística, porque ele tinha a construção, na construção civil, fez o Cine Clímax, fez alguns prédios, Hebe Camargo veio inaugurar o cinema, era uma coisa, o meu avô, meu padrinho era lanterninha, tinha lanterninha. Sim. Você acha que não pegou essa pela lanterninha? Não. Tinha lanterninha no cinema. Meu padrinho era lanterninha, aquele chapeuzinho quadradinho assim. Então eu vinha com a lanterna, senta aqui, senta ali, pô. Então daí foram para a indústria automóvel. O papai, ele foi a primeira fábrica de retentor no Brasil. Trouxe aquele capelinha, sabe, capelinha de táxi que tinha. Você também não pegou? Tinha no Fusca? O táxi Fusca. O taxímetro. É o taxímetro, aquele que era uma capelinha, porque era uma casinha. Parecia uma casinha. E você virava o livro para baixo, tá assim, né? Naqueles táxis só tinha 2 sentados, assim, abria a porta e puxava com a cordinha. Isso. Então era divertido. Então as coisas começaram assim, e daí uma coisa chama a outra. Eu sempre fui um cara muito metido de atrás, de querer fazer as coisas, né? Não tinha medo de arriscar, ir atrás. Quer dizer, eu dormi na porta do Rudas. O Rudas era o manager do Pavarotti, para poder fazer o evento do Pavarotti, a primeira vez que ia no Brasil. Em Alphaville, eu fiquei na porta do hotel lá até falar com o cara. Eu falei, não, eu faço de graça. Eu falo, não, eu quero fazer. E acabei fazendo o Pavarotti. Que coisa boa. E ganhando bastante dinheiro ainda, acabei ganhando bastante dinheiro. Ganhei, fora o dinheiro que eu ganhei 100 ingressos no Pacaembu, né? Porque aí eu distribuí para amigos e foi uma festa, né? Daí começaram a vir a Whitney Houston, Rolling Stones, esses eventos internacionais. Eu ia atrás, eu ofereci meu trabalho, Fórmula 1. Eu fiz 2 anos seguidos, Fórmula 1, viajando com a Scuderia Itália. Então, isso foi um acaso, mas que eu quis ir, porque no Brasil ele fez, nós fizemos comida para ir na Fórmula 1 e ele ficou me devendo, não me pagou. Eu falei pro cara, escuta aí, como é que é? Ele falou assim, então, Ravioli, fala o seguinte, vem pro México, que eu te acerto lá. Eu falei, pô, vamos pro México, pô, eu tenho uma dívida para saldar aqui, o cara vai me pagar no México. Vou fazer mais uma para chegar lá. Não, vem comigo que a gente se vira para chegar lá, que lá você vai ficar com os... A gente arruma hotel. Eu acabei ficando não com o piloto, mas com os cozinheiros, com os mecânicos, uma turma bebia, uma delícia. Era muito mais divertido do que os caras que eram rígidos, tinham que dormir cedo e tal. Sim. O Ayrton Senna ficou um grande amigo, essa turma toda. Aí, lá vou eu, agora eu falei, pô, e a passagem? Eu tenho a passagem, pô. Fui no Estadão. Falei lá no Estadão, falei, escuta, eu vou fazer assim, eu quero fazer Fórmula 1. Falei, todo mundo quer fazer Fórmula 1. Não, eu fiz aqui no Brasil e tal.
eu posso escrever uma filipeta, eu nem sabia que chamava assim, né? No jornal, aquela tirinha no jornal. Eu falei, você me dá um espaço? Ah, te dou. Tá bom, vou escrever. Peguei isso aqui, fui na Perdigão, fui na Varig, grande Varig. Eu vou escrever assim, vou pôr o logo de vocês aqui. A Perdigão me dava tudo que é alimento aqui no Brasil para eventos, e a Varig me dava 75% na executiva. E eu ia de executiva por quê? Mas não por frescura, porque eu tinha um pânico, eu tava com pânico, a síndrome do pânico. Você imagina se pegar um avião sozinho, já não tinha ar fora, imagina ele no avião, né? Não achava ar para respirar, né? Mas aí fui e aí a história foi seguindo, até chegar onde você chegou. Onde cheguei, restaurantes. Então sempre criando, inventando, mas entregando. Entendi. Entregando. E aí o que eu vejo muito dessa sua história, né? Eu faço parte do Sebrae, estou aqui tendo o prazer de estar dando esse apoio à Agri Nordeste. Eu vejo muito que, eu puxando a brasa para minha sardinha, né? Para a empresa que trabalho, eu vejo muito que foi uma estratégia de empreendedorismo que você usou, né? Você foi extremamente empreendedor chegando e mostrando seu trabalho, e propondo, e em muitos momentos trocando ele somente pela exposição do seu nome, porque você enxergava ali uma oportunidade de abrir, trazer os holofotes para cima de você, e a partir daí ir construindo, né? Isso é um caminho bem interessante, né? Como a gente diz assim, dentro do empreendedorismo, você arriscou, você teve riscos calculados, né? Você disse, olha, eu vou até aqui, mas eu sei que o retorno vai vir lá na frente. E veio, né? Porque eu fui formando a minha base, eu fui acendendo as luzes em volta de mim, quer dizer, e a imprensa foi muito generosa comigo, eu tenho que dizer que ela foi generosa. Eu sempre atendi e atendo do cara do panfleto que quer tirar uma foto e está aqui com você. Porque quanto custa isso, cara? Eu quero fazer. O cara manda uma mensagem para mim no Instagram. Como é que você faz? Quanto você paga? Eu não pago nada. Eu já paguei durante a vida. A vida me fez já pagar tudo para poder chegar onde é que eu tô. Quer dizer, você tem que ter alguma coisa para fazer. Voltando à Fórmula 1, o que é que eu fiz quando eu fiz no Brasil? Eu fui no Thames e falei, como é que eu vou aparecer? Eu preciso arrumar esses frios, né? Porque eu fazia todo o anel externo de comida. É muita comida. 250 mil sanduíches, assim, vai. Fui na Perdigão, falei, assim, eu precisava de frios. Mas o que você vai dar para mim? Você tem 10 caminhões? Tenho. Muito bem. Volto na Fórmula 1, mas é o seguinte, eu preciso, como eu tenho tanto de sanduíche, frutas, tal, eu preciso entrar com os caminhões frigoríficos. Como é que eu faço? 10 credenciais para caminhão. Mais os ajudantes e tal, 70 credenciais. Na Fórmula 1, hein? 70 credenciais. É muita coisa. É muita coisa. Vou lá na Perdigão, Fala o seguinte, vocês pegam o caminhão de vocês, bem bonito, pegam bem lavado, Perdigão bacana, que vocês vão entrar pelo retão. Caraca. Cara, a Fórmula 1 rodando, treino, e os caminhões passando no retão, cara. Do lado do retão. Então, puta mídia. Super publicidade. Puta mídia gratuita, cara. Perdigão. A mesma coisa foi quando eu fiz jantar pro Pavarotti, quer dizer, quando ele veio me entrevistar, vieram trazê-lo, né, para eu conhecer. Falei para a menina da Veja, você fica esperta com essa máquina fotográfica aí. E atrás de mim tinha Água São Pellegrino, Riso Galo, tal. Você fica ligada que eu vou lascar um beijo nesse homem. Você fica... No que ele entrou, me cumprimentou, pau, um beijo nele. Uma foto desse tamanho. Saiu na China, saiu. Aí Água São Pellegrino saiu na China, aí saiu Arroz Gala. Então aproveitar o momento, né? Não tinha grana para dispor, mas um momento e fazer uma mídia alternativa que dava resultado, cara. Que bom. Deixa eu voltar lá no passado, né? Quando você me contou essa história aqui ainda há pouco pra gente, não contou só pra mim, contou pra gente essa história de família, né? Como é que você enxerga? Eu percebo muito na gastronomia, principalmente aqui no Recife, no estado e aqui em Recife, um retorno muito grande por um prato que traz uma memória afetiva. E essa memória afetiva está muito associada a uma produção mais artesanal, uma produção que é mais bem cuidada com relação à matéria-prima e que tem uma identidade própria. Como é que você enxerga esse retorno dessa identidade própria dos chefes e das casas que servem alimento, né, como a gente chama, a alimentação fora de casa, né? Que aí vai desde a carrocinha do cachorro-quente até o restaurante mais sofisticado?
Olha, veja, eu entrei nessa feira hoje, eu fiquei bobo de ver a quantidade, isso aqui cresceu demais, Demais. Né? E o pequeno agricultor, não é que ele cresceu, ele sempre existiu. Ele está sendo enxergado, e tem cada vez mais enxergar o pequeno agricultor, que eles fazem coisas maravilhosas. E os chefes estão procurando isso, porque a gente, o frango é o mesmo, o porco é o mesmo, não sei o que, não sei, e começar a procurar os produtos que vêm lá do interior, vêm de fora, primeiro sem falar no frescor e na qualidade, e o do não agrotóxico, né? Porque, claro, tem coisa que vai ter que precisar, né? A praga existe, né? Fazer o quê? Mas é uma maravilha. Então, pra gente, é muito bacana essa coisa de a gente estar perto do... Pô, os queijos, os embutidos, pô, cara, são maravilhosos. Então, está sendo descoberto agora, eu tenho muito pouco tempo, e ganhando prêmio. Nós estamos ganhando prêmio, primeiro prêmio, medalha de ouro, prata lá fora, não só com vinho, não, que também ganha bastante, os nossos produtos, os nossos fiambres, os nossos queijos estão ganhando, por quê? Porque nós temos qualidade. E temos mão de obra, parece que não, mas nós temos uma mão de obra específica do interiorano que sobreviveu a tudo isso. Desde a época da escravidão, vai embora, isso vem sendo feito. Vem sendo trabalhado, o queijo, o coalho, o embutido, o salame, a copa, lombo, essas coisas que eram esquecidas quando veio a grande indústria. Claro, arrematou tudo, pegou tudo, não comprando deles, fazendo grandes plantéis de ou boi, ou porco, ou isso, ou cordeiro um pouco menos, não é tão trabalhado, né? Nós temos lá o bode, tá? Estou chamando de bode, eu tenho comido muito. Agora eu acabei de voltar, estava em Tiradentes essa semana, voltei anteontem para a nossa Federação Italiana de Cozinheiros, com qual eu sou vice-presidente, e nós somos a maior federação de cozinheiros que representam a Itália fora da Itália. Eu vi, inclusive, essa comenda que você está com ela hoje. Então, esse aqui é o Cocorum. Esse Cocorum se recebe na Itália quando você prova mais de 25, pelo menos 25 anos que você prova que você faz uma cozinha italiana criativa e que traz benefício e que tenha relevância, né? Senão não adianta falar, porque cozinheiro todos são, tem muito cozinheiro 1000 vezes melhor que eu, mas se não comprovar não tem como. Então, através de jornal, isso, Fórmula 1, Pavarotti, Ayrton Senna, tal, você comprova, documentado, vai para a Itália, eles analisam, e aí te chamam, e você ganha essa que é uma honraria, isso aqui, é o maior prêmio que você possa, esse reconhecimento lá fora disso, né? Então, voltando aqui para o nosso pequeno agricultor, que na verdade são grandes, são os grandes agricultores, quer dizer, são caras maravilhosos. Eu tenho recebido alguns tomates que eu desconhecia completamente. Então, mesmo esses punks, né? Essas novas verduras, esses legumes, essas coisas que aparecem agora, é bacana. Então, para o chefe, eu me considero cozinheiro. Eu observo, mas eu não estou nessa modernidade. Eu estou na antiga, por estar na antiga mesmo, né? Não porque acha que é mais bacana, porque estou na antiga mesmo, tá? E eu vejo essa molecada. Faz parte da sua história. Pois é, e depois vai chegando um tempo de você falar, mas eu também sou antigo, então tá tudo certo. Mas essa juventude vindo agora e aproveitando isso e criando prato. O Alex Atala, ele fala uma coisa muito interessante. É um amigo, não é a minha comida, mas é comida de prêmio de muita gente. Olha, antes de tudo, e eu concordo, a comida tem que ser gostosa. Agora, por que não fazer a mesma comida de uma forma inusitada? Isso. Então isso é interessante, não é investionismo, não é arquitetura dentro disso, apesar que existe uma arquitetura, eu sou arquiteto de formação, tem arquitetura, quando você monta um prato, é uma pintura, se você enxerga, pode ser um Van Gogh, ou se não pode ser uma arquitetura, você pode ter um Niemeyer ali num prato, quer dizer, isso você pode ter tranquilamente ali dentro, né? Mas ele fala isso, por que não fazer de uma forma inusitada? Eu lembrei de uma parmegiana que eu fiz na Ana Maria Braga, uma grande amiga, amo ela. Aí, olha, precisa fazer um filé parmegiano, todo mundo gosta. Eu sempre fazia coisa muito grande lá, porque quando ia fazer focaccia lá, eu falei, levar uma focaccia, com a graça. Então eu levava 150 focaccia, pilhas, aí eu saía do meio das focaccia. Então eu tenho essa coisa lúdica também de aparecer, que o ravioli é feito assim, o Roberto Ravioli, né? E aí eu peguei, pô, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, eu peguei o filé, bati, fiz ele platô, né, chatinho, apertadinho, peguei, pus a mozzarella, enrolei, fiz um rocambole. Aí cortei que nem um hot roll, fritei como um hot roll, fiz a milanesa como um hot roll, e aí pus molho e gratinei. Veja,
Filé frescurado. Novo parmegiano é que me bater, meu. Tem gente que faz assim no túmulo, né? Brasileiro, porque o parmegiano, o filé parmegiano, como você sabe muito bem, não existe na Itália. Lá tem, se você fala, eu quero uma parmegiana, vai vir a berinjela parmegiana, não vai um filé parmegiano. Entendi. Apesar que os italianos estão ficando loucos agora, já estão misturando. Eu vi uma coisa, não vou falar de quem é o chefe ou a chefe, esses dias que eu virei. Porque também tem uma coisa na gastronomia, quando a invencionice te pega, mas te pega de jeito, o cara não para, ele começa a viajar. Você vai viajando. Viajando e a gente pega umas estradas. A gente tem sorte, a gente tem visto muita coisa boa por aqui. Mas aí o que você acabou de falar foi muito bacana para quem é chefe de cozinha, né? E esse teu depoimento, assim, desse novo olhar do chefe, da rapaziada mais jovem, para essa produção tão simples e ao mesmo tempo sofisticada da produção do agricultor da agricultura familiar, do produto que a gente vê, gente, aqui demais dentro da Agrinordeste. Mas para esse agricultor, o que é que a gente pode falar? Eu tenho um depoimento de um chefe amigo nosso, que é o César Santos. Certa vez ele falou que um agricultor chegou para ele com limão siciliano e dizendo que lá ele tinha uns 2 ou 3 pés desse limão na casa e ele não conseguia vender porque as pessoas não reconheciam. Aí César explicou para ele o que era aquele produto e a partir daí ele começou a ter uma rentabilidade bem maior. Para esse pequeno agricultor, né, ou até mesmo um agricultor de médio porte, o que é que ele deveria estar atento para que ele pudesse atender também a esse mercado, que é um mercado que vem crescendo, né, desse chefe que tem esse cuidado por um produto mais natural ou um produto diferente, com esses alimentos tradicionalmente não comestíveis, né, que estão na moda. Olha, esse mercado, ele é novo, tem muito para crescer, A gente vê na Europa, voltei da Itália, as feiras disso. Uma coisa que eu acho muito difícil, bom, primeira mão deles plantando, eles têm uma técnica, cara. Esse pequeno agricultor, ele tem uma técnica, seja da terra, como ver, como pingar água, é como a gente cozinhando, eles sabem como fazer. Entendi. Aí o pessoal faz o maquinário de uma forma diferente, faz a produção, é outra coisa, é outra alface, é outro tudo. Tudo bem, é alface, é tudo japonês, um com uma olho mais puxado, um com o olho menos puxado, para ficar mais bonito, eu vou naquele mais normal. Eu acho que nós temos um problema muito sério no Brasil, grande problema, é a logística. É como escoar essa matéria-prima e ela tem que ser apresentada. Como essas feiras que tem agora, essas feiras que acontecem têm que aparecer cada vez mais. Toda cidade, ela tem por obrigação, a toda cidade do mundo, criar essas feiras, esses eventos com os produtos locais, porque isso é a identidade do seu estado, isso é a identidade da sua cidade, o produto que ela faz. Não adianta eu vir aqui pegar um produto, um gorgonzola da Argentina, eu posso dentro de uma receita fazer isso, mas não demonstra o que é a cidade. Então nós temos que pegar ao redor da cidade, o que o estado produz, vamos fazer feira disso, vamos trazer chefes para trabalhar isso, e isso faz com que se conheça mais, e que desperte eu vou chamar do intermediário, o que compra, o que leva para o Ceasa das cidades, ou que distribui, ou que levam para os restaurantes, porque ele também precisa saber o que tem. Então, através dessas feiras que vocês fazem, como eu estou vendo, eu dei uma passada aqui e já fiquei bobo, estou doido para descer para ver o que tem, para ver o que tem. Então, essas feiras trazem muito disso, e isso tem que ser fomentado em qualquer cidadezinha pequena, todas elas têm ou um tipo de queijo, ou um doce, ou a rapadura, ou o pé de moleque, ou com amendoim. Tem, como você falou, uma identidade. É a identidade desse cara. Quando eu vou para algum lugar, eu não vou lá para, se eu vou para lá para o Nordeste, eu não vou lá para comer lagosta. Eu não vou lá para comer lagosta. Eu quero comer carne bode, eu quero comer a hora para nobres frita, isso. Eu quero o peixinho, isso. Eu quero comer essas coisas, eu quero saber o que acontece, a farinha, aquela farinha, comer esse tipo de coisa que eu quero. E o viajante, o turista, ele quer isso. Quando ele vai para algum lugar, é isso. E isso tem que estar feito na televisão, no histórico, nos folders, quando a pessoa entra assim, onde é que eu vou? Eu vou lá para onde? Eu vou no Ceará, que lugar que eu vou? E o que é que eu vou comer, né? É isso aí. O que é que vai ser a minha experiência? Sabe? Eu não vou lá procurar. Quero saber
da maior churrascaria em Recife. Tá, eu sei que tem, fazem carne, todo mundo no Brasil come carne, nós somos carnívoros por excelência, mas o que é que faz lá? O que é que tem de diferença? E quando você fala isso, nós que fazemos a Agrinordeste, né, nós ficamos extremamente felizes, porque esse é justamente o objetivo da Agrinordeste, é promover esses pequenos, é trazer essa produção do interior para um acesso muito próximo de quem está na capital. E que eles têm espaço para isso. Exatamente. Para esse consumo e para o consumo dessas coisas. Depois, obviamente, através de vocês, de todo esse pessoal envolvido, quer dizer, eles vão ter os seus facilitadores. Canais de distribuição. É importante, isso. É importante. Isso. Centros que possa ter as suas câmeras frias, refrigerados, para poder dar vazão e dar base de sustentação para essas pessoas, porque ele vem com o carrinho dele, às vezes, quando eu falo carrinho, não é pejorativo, não. Uhum. Eu também tenho só carrinho, não é pejorativo, pode ser algum. Ele vem lá, pô, vem com aquele trem, onde é que eu guardo? Quantas vezes, quanto não se joga fora de comida? Então essa coisa tem que ser feita numa escala pensada, né, do começo ao fim, né? Então ela tem seu meio, ela tem uma trajetória. E isso nós temos que fomentar, eu acho, e os chefes contam com isso. Isso. Apesar que eu acho que a classe de cozinheiro no Brasil é desunida. Ah, é? Mas vamos fazer esse povo se unir. Inclusive aqui, para quem não sabe, na Agrinordeste, no nosso espaço de gastronomia, na nossa praça de alimentação, a gente promove várias oficinas onde os produtos que constroem os pratos que são lá trabalhados são produtos da feira, e que enquanto eles estão sendo produzidos, assim, você fala lá para quem está na plateia, olha só, esse queijo você vai encontrar na rua tal, e ainda é feita uma prova, né, tem uma degustação. Então é uma forma da gente estar trazendo quem está na plateia, vendo como é que usa aquele produto, experimentando e sabendo onde ele está sendo produzido. Isso é muito positivo. O nosso tempo está no fim, fico feliz da vida. Falamos bastante, eu acredito que a gente encantou, não é? E como a gente falou muito de memória afetiva, eu queria te fazer uma pergunta que aí já é uma curiosidade, Eduardo, de Duda, assim como o Ratatouille lá do filminho, qual é o teu prato favorito? Ou tu é como o Eduardo que não tem um prato favorito, gosta de comer de tudo? Então tá, eu como de tudo, eu não tenho problema em comer. O meu prato é o carboidrato o pão, sem dúvida nenhuma, e algo que se possa pôr sobre ou dentro do pão. Resumindo, é o sanduíche. É prático, rápido, enche a boca. Agora, é claro, o que você vai pôr dentro do sanduíche? Você vai pôr uma porqueta, você vai pôr uma manteiga com alite, mesmo a manteiga com a sardinha combina, uma cebola crua, roxa, só passada na água escorrida, dá uma perfumada com vinagre e põe ali, junto com a manteiga e junto com a sardinha. É muito doce. Então, quando você morde, você sente o sabor, tem crocância, tem gosto. Então, o sanduíche me deixa... eu adoro o sanduíche, eu adoro um misto quente, eu adoro um... Então, gente, pão, conteúdo para esse pão, carne bovina, bode, suína... Queijo, muita fruta, muita verdura, tudo isso tem aqui na Agrinordeste nessa edição. Se você conseguir chegar, ainda dá tempo, vai ser muito positivo. Se você não vier nessa, guarda esse nome, que a gente vai estar outras vezes aqui. Essa é a 31ª edição da Agrinordeste. Muitas outras ainda virão com esse objetivo e com esse resultado que o Ravioli está trazendo aqui pra gente. Vou fazer um ravioli de queijo aí com molho amatriciana, com a pancetta, o bacon daqui, dessas coisinhas todas que tem aqui, e vai ter uma pequena degustação. Olha, eu queria dizer que eu vou ter essa sorte de participar da degustação, e se vocês, não vai dar tempo, mas na próxima estejam por aqui, que a gente vai experimentar tudo, que Ravioli e outros chefes bacanas que vão passar por aqui, gente. Ravioli, muito obrigado, prazer gigante lhe ver mais uma vez com saúde nessa cidade e experimentar a sua comida. Valeu. Amigos, sigam a gente, estejam sempre conosco e contem com a Agrinordeste para esse e para outros assuntos que sejam de interesse de vocês. Muito obrigado.